Vamos meditar hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 9 em diante, que nos diz assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos, e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar-se, por favor. O texto que nós acabamos de ler é o trecho do discurso de Paulo ao rei Agripa em sua defesa em Jerusalém. Depois desse discurso de defesa, porque Paulo havia sido preso por estar pregando o nome de Cristo, ele foi enviado à Itália, ao encontro de César, o imperador, aonde ele ficou preso em sua própria casa, em prisão domiciliar ali na Itália, até que finalmente foi aprisionado para ser executado, e entregou a sua vida, pagou com a sua própria vida pela sua fé. Conta a tradição que Paulo foi decapitado, foi degolado por causa da sua fé. Nesse ponto da defesa de Paulo que nós acabamos de ler, Paulo explica como foi que ele passou de um perseguidor do evangelho, de alguém que até assassinava, podemos usar essa palavra, assassinava os cristãos, ainda que tivesse autorização dos sacerdotes para isso, não deixa de ser um assassino, uma vez que os cristãos não tinham culpa nenhuma, não tinham crime algum. Então Paulo explica como foi que ele passou de um perseguidor do evangelho a se tornar um apóstolo de Cristo. E não apenas um apóstolo de Cristo, mas reconhecidamente
na história cristã como o apóstolo que mais evangelizou, que mais divulgou o nome de Cristo, de uma forma bastante corajosa, ousada, a ponto de, assim como os outros apóstolos, dar a sua vida por amor a Jesus. Agora, note uma coisa interessante nesse texto que nós lemos. Paulo não se tornou apóstolo de Cristo, seguidor de Cristo, por causa de haver estudado as Escrituras. Ele, inclusive, conhecia muito bem as Escrituras. Ele havia estudado aos pés de Gamaliel, que era, e até hoje é, na verdade, que foi um dos rabinos mais famosos de toda a história judaica. E Paulo foi aluno desse rabino, Gamaliel. Então Paulo conhecia bem as Escrituras, conhecia bem aquilo que hoje nós chamamos de livros do Antigo Testamento. Não foi por meio dos estudos das Escrituras que Paulo se tornou um cristão. Ele não declara isso aqui na sua defesa. Não foi também por ele observar a coragem e a paz com a qual os cristãos que ele perseguia morriam por amor a Cristo. O primeiro deles, inclusive, Estevão, que a palavra conta que foi apedrejado, morreu por apedrejamento, e Paulo, que na época era conhecido como Saulo, consentia na sua morte. Paulo viu o apedrejamento de Estevão e viu quando Estevão ergueu os olhos aos céus e disse: eis que vejo os céus abertos. E declarou que via o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O próprio Senhor Jesus ali, como testemunha da sua morte, da morte de Estevão por amor ao Evangelho. E então Estevão faz uma oração a favor daqueles que o apedrejavam e disse: Senhor, não lhes impute este pecado. Estevão orou por Paulo. Mas não foi isso que fez com que Paulo se convertesse. A palavra conta que ele continuou perseguindo os cristãos. Mas então, o que foi que mudou o curso da história de Paulo? E mudou, amados, de tal maneira que Paulo deu a sua vida, todos os dias da sua vida, para apregoar o Evangelho, a ponto de entregar a si mesmo para ser morto e não negar a Cristo por amor do Evangelho. O que foi que aconteceu? No texto que nós lemos, nós descobrimos que foi uma experiência pessoal que ele teve. Uma experiência direta e pessoal com o próprio Jesus ressurreto. Uma experiência que ele teve, que foi uma intervenção de Deus na sua vida, de tal maneira que Paulo não teve dúvidas, não somente de que Deus existe, mas também de que Jesus é de fato o Filho unigênito de Deus, o Cristo. Como você leu comigo aqui, Jesus aparece para ele ao meio-dia, quando o sol estava a pino, no seu momento mais forte. O próprio Senhor Jesus aparece a Paulo, quando Paulo estava no caminho de Damasco, e Paulo diz que Jesus brilhava mais do que o sol ao meio-dia. A luz de Cristo era mais intensa que a própria luz do sol. E o Senhor faz uma pergunta a Paulo: Paulo, Paulo, por que me persegues?
Ora, Paulo estava perseguindo os cristãos, mas Jesus declara: por que persegues a mim? E então Paulo, obviamente, pergunta: como assim? Eu não sei quem és, eu não te persigo, quem és tu? E o Senhor responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aqui eu faço a ressalva para um ensinamento muito importante. Quem nos persegue por causa da nossa fé, não está perseguindo o homem, está querendo perseguir a Deus. E com Deus não se brinca, amados. Com Deus não se brinca. Então descanse. Se alguém persegue você pela tua sinceridade de seguir a Cristo, não é a você que essa pessoa está perseguindo, é a Jesus. E essa pessoa vai estar prestando contas com ele. Você pode ter certeza disso. Então faça como Estevão: Senhor, não lhe impute este pecado, para que essa pessoa se converta a Cristo, para que Deus intervenha na vida dela, e ela se arrependa de seus pecados e se converta a Cristo. Paulo teve essa experiência de uma intervenção de Deus. E eu pergunto a você: qual é ou qual foi a sua experiência pessoal com Deus? Você já teve uma experiência pessoal com Deus? Você tem, assim como Paulo, uma história para contar. Porque na verdade Paulo não tinha apenas essa história, ele teve várias histórias de experiências pessoais com Deus. Se você ler o livro de Atos, você verá que esta não foi a única vez que o Senhor Jesus falou com Paulo. Você tem uma experiência pessoal com Deus, porque aquilo que nos mantém no caminho não é o estudo da teologia, não é ouvir as experiências dos outros. O que nos mantém firmes na convicção de que Jesus é o Cristo, a garantia de que jamais nós nos afastaremos dele, são as nossas experiências pessoais com Deus. Você já teve alguma experiência assim? No ano passado, 2012, que foi para mim, pessoalmente, intimamente, talvez o ano mais difícil da minha vida, porque o que eu passei em 2012 eu não pude compartilhar nem com a minha esposa, nem com meus amigos pastores, porque o que eu passei em 2012 foi uma confrontação pessoal que veio como resultado dos meus estudos. Eu gosto muito de estudar a palavra de Deus e pessoalmente, portanto, eu estudar a palavra, eu me deparei com fortes argumentos da própria palavra de Deus, que contradizem alguns dogmas da religião protestante, do protestantismo, da igreja evangélica. Ou seja, algumas coisas que eu aprendi no seminário, estudando pessoalmente a própria Bíblia, eu mesmo, os evangelhos, eu comecei a notar que alguns dogmas da igreja protestante que eu prefiro não mencionar aqui, porque essa pregação não tem esse propósito. No futuro pode ser que eu toque nesse assunto, mas aquilo para mim foi algo tão chocante. E quanto mais eu estudava os evangelhos, quanto mais eu ia investigando o assunto, mais eu me dava conta de que realmente existem dogmas na religião protestante que são inclusive contrárias ao que Jesus ensinou. E aquilo me deixou, confesso para vocês, muito abalado. E foi justamente porque eu fiquei abalado na minha fé que eu não dividi isso com ninguém. Não compartilhei com minha esposa,
não compartilhei com meus amigos pastores, para não dizer que eu não contei para ninguém. Eu procurei uma pessoa que nenhum de vocês conhece, a não ser minha esposa, mas ela não tem contato direto com ele. Um amigo que eu tenho lá em Magé, que é o Renê, um grande amigo, e que me ouviu, me viu chorar, orou comigo, me aconselhou. E aqui nessa mensagem eu quero declarar publicamente, Renê, se você ouvir essa mensagem, que eu te agradeço do fundo do meu coração. Mas foi um ano difícil para mim. E a minha fé ficou abalada. Mas por que foi que eu não naufraguei na fé? Por causa das minhas experiências pessoais com Deus. Não fossem as minhas experiências pessoais com Deus, eu não somente teria uma fé abalada, eu teria naufragado na fé. E eu teria deixado o pastorado desta igreja. A minha esposa sabe disso. Ela me ouviu dizer algumas vezes, porque eu estava angustiado, eu estava aflito. E eu disse à minha esposa que eu estava seriamente pensando em deixar o pastorado. Não disse exatamente o porquê, mas eu tive esses conflitos. E hoje, graças a Deus, eu olho para esses conflitos como algo superado. Hoje, graças a Deus, aquilo que estava desorganizado na minha mente, no meu coração, agora está muito esclarecido para a glória de Deus. E o que me salvou foi justamente a certeza, não somente de que Deus existe, mas de que o Senhor tem um chamado na minha vida, e eu devo cumprir esse chamado até o fim. E assim como dizia Paulo, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Agora foi um momento difícil, e eu fico me perguntando, se vocês um dia também não estarão se deparando com dúvidas, se vocês também não estarão com a fé de vocês abalada, especialmente porque hoje em dia existe muita informação sendo espalhada. Aqueles que navegam pela internet se deparam com vídeos, se deparam com artigos, se deparam com notícias que muitas vezes vão de encontro à nossa fé. E eu tenho certeza que a única coisa que vai manter você firme no caminho da salvação, que é Jesus, são as experiências que você tem com Deus, pessoais. O que manteve Paulo firme, a ponto de dar a sua vida por amor a Jesus, não foi os estudos que ele teve com Gamaliel, não foi a teologia, não foi a observação de como Estevão morreu sorrindo, assim como os demais mártires. Mas o que manteve Paulo firme no caminho foi a lembrança das suas experiências pessoais com Deus. E quais foram as minhas experiências pessoais com Deus? Eu só tenho 15 minutos para relatar isso aqui, então eu não vou ter muito como detalhar as coisas, mas a primeira delas foi a minha própria cura. Eu tinha algo com 16 anos de idade, de 15 para 16 anos de idade, eu fui acometido de um mal que hoje é diagnosticado, mas que naquela época, o ano era 1985, não havia ainda um diagnóstico para isso. É o que hoje se chama síndrome do pânico. Eu não queria mais sair de casa,
Quando eu ia para a escola, eu ficava suando e tremendo no meio das pessoas, com medo das pessoas. E aquilo era uma coisa que era uma novidade. Algo que não se falava. Você sabe que síndrome do pânico só começou a ser mais ou menos falado de 15 anos para cá, 20 anos para cá no máximo. Em 1985 não se falava disso. De maneira que eu fui levado a psicólogos que não conseguiram diagnosticar meu problema, psiquiatras. A coisa ficou tão séria que eu fui levado até ao Pinel, em Botafogo. E não se diagnosticava loucura, porque não era loucura, e não sabiam o que era aquilo. Mas o Senhor Jesus me libertou daquilo. E me libertou assim, de um momento para o outro. Me libertou pelo poder da fé na sua palavra. Me libertou num dia em que eu ouvi o pastor dizer, e eu estava apenas naquela época visitando a igreja evangélica. E eu ouvi o pastor dizer que Jesus cura pela fé. E que aqueles que dependiam de remédio, se tivessem fé para se livrar dos remédios, que fizessem isso. Pela fé, mas que se não tivessem fé, que não fizessem. E eu tinha que tomar um comprimido todos os dias. Um comprimido forte para a cabeça mesmo. E eu tinha uma cartela daqueles comprimidos para tomar. Quando eu ouvi aquela palavra, e no dia seguinte a minha mãe me deu a cartela e disse, meu filho, toma o comprimido. Eu peguei o comprimido, coloquei na boca, escondi embaixo da língua, bebi a água, e depois fui no banheiro, cuspi no vaso sanitário e dei descarga. E continuei fazendo isso até que a cartela de comprimidos acabasse. E quando acabou, a minha mãe me disse, meu filho, vai comprar os seus comprimidos, está aqui o dinheiro. E eu disse para ela, mãe, eu não preciso mais tomar esses comprimidos, porque eu estou curado. E ela falou, ué, como não precisa? Você está curado porque você está tomando os comprimidos. E eu respondi, não, mãe. Já tem mais ou menos 1 mês que eu não tomo esses comprimidos. Eu tenho cuspido os comprimidos. Eu estou bem porque Jesus me curou. Ela ficou meio desconfiada daquilo, mas como ela viu que eu realmente estava curado, e como aqueles comprimidos eram caros, então ela achou ótimo que eu tenha dito aquilo, porque não precisei mais comprá-los. E para a honra e glória do Senhor, nunca mais precisei tomar comprimidos. Aliás, eu evito tomar qualquer tipo de remédio. Essa foi a primeira experiência. Eu tive outras. E eu era um pouco ousado, abusado, eu também ainda sou, né? Mas agora a gente procura usar isso para o Evangelho. E eu fiz um desafio com Deus. O pastor havia dito algo que eu nunca tinha ouvido ninguém dizer, que era justamente que nós tínhamos que ter um relacionamento pessoal com Deus, e que Deus ouvia a nossa oração. E o pastor disse assim, eu acreditei, e fui para casa, eu estava desempregado, com 17 anos de idade, e eu falei com Deus, eu falei, Senhor, se é verdade que o Senhor ouve a minha oração, eu vou pedir uma prova. Olha, eu não quero que ninguém faça isso, porque a palavra diz, não tentarás o Senhor teu Deus, mas eu não tinha conhecimento dessa palavra, então pela sua graça e misericórdia o Senhor me perdoou. Mas eu disse assim com Deus, se o Senhor existe mesmo, eu quero estar empregado em 3 dias, de carteira assinada, e ganhando mais do que no emprego anterior. E no 2º dia, eu já estava empregado, para a glória de Deus. E foi uma briga lá em casa, porque quando eu contei isso para minha mãe disse assim, não foi Deus que te deu emprego, foi a minha amiga que te deu emprego. Aí eu falei, não mãe, Deus usou a tua amiga para me dar um emprego. E eu tive um ótimo emprego com assistência médica, com vale refeição, vale transporte. E eu não precisei procurar, esse emprego veio no 2º dia, não precisou nem chegar no 3º. E eu comecei a perceber que era possível que Deus ouvisse mesmo as orações. E nesse ponto da minha caminhada,
eu já era batizado nas águas e eu comecei a sentir uma chamada pastoral. Eu não tinha talvez nem 6 meses ainda na igreja, e a cada culto eu me atrevia a sentar mais perto do púlpito, de maneira que eu já estava na segunda fileira, com fome da palavra, mais do que isso, querendo estar pregando essa palavra. Mas eu era tímido, quando eu falava em público eu gaguejava inclusive, e eu ficava preocupado com isso. Até que um dia eu tive uma ideia, eu já sei, eu vou fazer uma oração e eu vou dizer para Deus: Deus, se realmente o Senhor quer que eu seja um pregador do Evangelho e quem sabe um pastor das tuas ovelhas, eu te peço um sinal, que o Senhor me chame pelo meu nome. Mas eu não quero aqui no coração não. Eu ouvi o pastor dizer que Abraão ouviu a voz de Deus audivelmente. Eu quero ouvir a tua voz audivelmente. Eu quero ouvir a tua voz, como Samuel ouviu a tua voz. Que o Senhor me chame pelo meu nome, e aí eu vou ter certeza de que esse chamado vem do Senhor. E quando eu fiz essa oração, eu imaginei, bom, isso nunca vai acontecer, então eu sei que esse negócio de ser pastor é coisa da minha cabeça, e agora eu vou poder administrar melhor isso. Toda vez que eu sentir essa vontade de ser pastor, eu vou administrar melhor isso, dizendo para mim mesmo, bom, Deus não falou comigo audivelmente, então é coisa da minha cabeça. Só que não se passaram nem 3 semanas, e num dia de sábado que eu caminhava em Botafogo, eu estava com uma irmã da igreja do lado, que foi a testemunha. Ela não ouviu a voz, mas ela viu o que aconteceu comigo. Eu quase tropecei descendo as escadas, parei, fiquei imóvel, pálido, olhando para os lados e me perguntando de onde veio isso, porque naquele momento eu ouvi o Senhor me chamar pelo meu nome. E isso não aconteceu num dia qualquer. Naquele dia, os meus pais, que haviam me proibido de pregar dentro de casa, de falar de Jesus dentro de casa, naquele dia, eles tiveram uma briga, uma desavença, e o meu pai achou que eu estava do lado da minha mãe e me colocou para fora de casa. E aí eu tive que morar na casa da mãe dessa irmã que estava comigo, que é uma pessoa muito querida também. Eu quero aproveitar essa pregação, se essa irmã ouvir, a Noélia, eu agradeço a você, por você ter me acolhido na sua casa, e a filha dela, Thalita, foi a minha testemunha do que aconteceu comigo. E na casa da Noélia eu tinha toda a liberdade para ler a Bíblia, para orar, para falar de Jesus o dia inteiro, para ouvir louvores. Foi ali algo maravilhoso. Naquela mesma época, eu tive uma outra experiência sobrenatural. Eu havia viajado para São Pedro da Aldeia com 2 amigos meus, Cefas e Paulo. E é engraçado isso, né? Cefas e Paulo, nomes bíblicos, não é? Cefas é Pedro em grego. E nós havíamos ido para São Pedro da Aldeia, e lá eu quis fazer uma viagem para uma outra cidadezinha, sozinho, para rever uns amigos. E acordei cedinho porque me disseram que o ônibus passava bem cedo e que depois só de tarde. E eu acordei cedo, peguei a mochila, e quando olhei no relógio, já estava atrasado. E o meu amigo morava na última rua do condomínio. O condomínio na época estava até construindo as casas ainda. E até hoje eu me lembro que eu cruzei o condomínio correndo, e a mochila pulando atrás de mim, e eu correndo, e olhei no horizonte à minha direita e vi que pela rodovia Amaral Peixoto vinha um ônibus. E eu pensei, é o meu ônibus. Se eu perder esse ônibus só de tarde. E fui correndo e olhando para o ônibus.
Só que eu esqueci de olhar para o outro lado da rodovia. E no momento que eu comecei a atravessar a rodovia, duas coisas aconteceram, que foram ao mesmo tempo. A buzina de um carro em cima de mim e algo que me pegou pelo peito e me jogou para trás. E não foi o carro, irmãos, porque senão eu não estaria vivo contando essa história. O porteiro do condomínio viu a cena e pensou que eu tivesse sido atropelado, porque eu caí para trás. Eu estava correndo para frente e fui jogado para trás. E o carro passou buzinando, certamente a mais de 100 quilômetros por hora. E eu não posso deixar de contar uma história como essa, porque, amados, o que aconteceu comigo foi algo sobrenatural, que somente uma intervenção de Deus para salvar a minha vida. Se aquele carro tivesse me pegado, no mínimo eu estaria paraplégico, no mínimo eu teria sido jogado metros de altura, provavelmente eu teria uma morte instantânea, e talvez até os ocupantes do carro, pela violência do impacto, o carro poderia ficar desgovernado e capotar, e todos morrerem ali. Mas houve uma intervenção de Deus na minha vida. Como se não bastasse, eu, tendo passado por isso, me assustei. Porque, irmãos, ter a certeza que Deus existe e mais, de que Ele está de olho na gente, é assustador, vocês podem ter certeza disso. E eu me assustei. E esses meus dois amigos, que não eram convertidos, me convidaram para viajar para São Paulo, porque um deles havia passado na USP, em matemática, aliás, que era o Paulo, um jovem muito inteligente e que se tornou realmente um homem muito bem-sucedido, financeiramente falando, e que trabalha em São Paulo até hoje. Foi para São Paulo e precisava de alguém para dividir o aluguel do apartamento, porque ele não havia conseguido alojamento na USP. E aí fomos nós para São Paulo. E eu fui para São Paulo com um propósito: fugir de Deus. E é por isso que a história de Jonas é tão forte para mim, porque eu fiz igualzinho ele, só que ele pegou o barco, eu peguei o ônibus, né? E tentei fugir de Deus, e cheguei em São Paulo, e comecei a ouvir rock and roll, comecei a colocar roupa rasgada, pulseira de couro. A gente saía de noite no bairro do Brás, perto da Praça da Sé, onde a gente morava, e eu me lembro que nós três saíamos de noite e as pessoas atravessavam para o outro lado da rua, para não passar do nosso lado, porque nos confundiam com marginais. E aí, é claro, eu mergulhei no pecado. Só que isso me trouxe desgraça. Os meus amigos, nas férias de junho, isso foi em janeiro de 1990, os meus amigos nas férias foram para... o Cefas foi para Rio Grande do Norte e o Paulo foi para Taubaté. O meu tio, que morava em São Paulo, foi para Bolívia. E o meu irmão tinha brigado com a esposa e não tinha como me dar acolhida, e eu fiquei sozinho naquele apartamento miúdo, que era um apertamento na verdade. E ali, para complicar mais ainda, o emprego que eu tinha conseguido assim que cheguei em São Paulo, eu perdi, e fiquei desempregado, e fiquei sem amigos, e fiquei sem familiares, e não tinha ninguém para conversar. E os dias foram se passando, e o dinheiro que eu tinha para receber do meu trabalho estava preso, eu não recebia, e com isso os alimentos foram acabando, até que um dia, eu já contei isso para muitos de vocês, eu abri a despensa, e o que tinha ali dentro era apenas uma lata de farinha láctea no final. E eu abri a geladeira e só tinha duas coisas: uma garrafa de água e um pote de doce de leite com ameixa. Até hoje eu não posso comer doce de leite com ameixa,
porque doce de leite com ameixa misturado com farinha láctea durante alguns dias foi o meu café da manhã, o meu almoço e a minha janta. Aí eu tive uma ideia, eu olhei para os meus livros e falei, eu vou na Praça da Sé vender meus livros. E fui procurar sebos para vender os livros, e eu descobri que um livro que custava R$50 era comprado por um sebo por R$2, trazendo para os valores de hoje. E aquilo doía o meu coração, mas eu tinha que comer. Então eu estava vendendo os livros para comer. E num desses dias na Praça da Sé, eu havia terminado de almoçar e fui caminhar pela praça. E vi um grupo de pessoas reunidas. E eu imaginei, deve ter algum malabarista ali, eu vou passar meu tempo aqui olhando esse malabarista, eu não tenho nada para fazer. E quando eu cheguei ali, era um pregador do Evangelho. E no momento em que eu cheguei e comecei a ouvir a pregação do Evangelho, ele parou de pregar e disse, eis que no meio de nós há um jovem a quem o Senhor chamou pelo nome. Jovem, o Senhor diz a você, dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. Aonde está você, jovem? Na mesma hora eu já estava de joelhos, chorando, e ali eu me reconciliei com Deus. Existem muitos detalhes nessa história que eu estou evitando contar, porque o tempo não vai permitir. Então eu tive a certeza, mais uma vez, de que Deus existe. Como se não bastasse, quando voltei para o Rio, conheci a minha amada esposa. Se eu tivesse insistido em ficar em São Paulo, eu não a teria conhecido. Não é? Deus existe, irmãos. Glória a Deus. Amém? E quando nós fazíamos evangelismo a moradores de rua, ainda éramos namorados e recém-noivos, na verdade, nós fazíamos juntos evangelismo na Praça 15, no Rio. E aqui na igreja hoje eu me lembrei de mais uma história que foi uma intervenção de Deus. E eu decidi fazer evangelismo sozinho no aeroporto. Por que sozinho? Porque o tio Joe, que era um dos moradores de rua, que era o líder dos moradores de rua, o tio Joe, falou assim para mim, olha, lá é perigoso. Aqui tem moradores de rua que estão aqui pedindo, e lá tem moradores de rua que estão lá roubando. São pessoas perigosas. Eu não te aconselharia a ir lá, mas eu quis ir mesmo assim. E então não levei minha esposa por isso. E quando eu chego no aeroporto, num sábado de manhã ou à tarde para evangelizar, não lembro ao certo, mas eu tenho tudo isso por escrito. E eu me aproximo de um grupo de moradores de rua que estavam ali numa fogueirinha. Um deles se levantou e veio com raiva na minha direção. E quando se deparou comigo, da raiva, ele começou a chorar, igual uma criança. Ele chorava, as lágrimas desciam, ele olhava para mim e colocava as mãos no rosto e chorava e chorava. E eu me aproximei dele e falei de Jesus e ele disse, você é um anjo. E eu falei, não, eu não sou um anjo, eu sou apenas um enviado de Deus para anunciar o evangelho para você. Não, você é um anjo porque nessa noite eu sonhei com você. Um anjo de Deus me dizia, quando essa pessoa aparecer para você, ouça o que ele tem a dizer. Não faça mal a ele. E no momento que ele me viu, ele lembrou do sonho e começou a chorar. E mais uma vez eu tive a certeza que Deus existe e que Ele quer que eu pregue o seu evangelho. Bom, são experiências como essas que me fizeram permanecer nesse caminho. Quando no ano passado eu tive as minhas dúvidas por causa de dogmas que são ensinados pelo protestantismo, que são praticados na igreja evangélica, mas que são contrários ao que Jesus ensinou, ou no mínimo estranhos ao que Jesus ensinou. E eu tomei uma decisão. Não
Não me importa se vão me chamar de herege, se vão me apedrejar com palavras e até mesmo se vão me maltratar fisicamente. O que me importa é Cristo. O que me importa é que eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei da doença que Ele me livrou. Eu sei o que é se sentir sozinho no meio de uma multidão. E pior do que isso, com medo de estar no meio de seus próprios amigos. Eu me sentia como que jogado num poço escuro, sozinho. O meu pai chorava por mim, não sabia o que fazer. Minha mãe chorava por mim, não sabia o que fazer. E eu sei que esse Deus maravilhoso que se revela por meio de Jesus me curou, me livrou, não somente desse poço de escuridão, me livrou do lamaçal do pecado, me livrou de um caminho de perdição. E quando eu quis me desviar, o seu aguilhão de amor me trouxe de volta para o seu caminho. Eu esqueci de contar que na mesma semana que o Senhor me trouxe de volta para o caminho, eu tive o meu emprego de volta também no mesmo lugar, para a glória de Deus. Deus é fiel, irmãos. Seja obediente a Ele, se renda a Ele. Mas será que você tem lutado contra Deus? Será que você tem, como eu tentei fazer na minha juventude, tem fugido do que Deus quer para a sua vida? Veja no texto que nós lemos, Atos 26, versículo 14, a parte B: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que é um aguilhão? Um aguilhão é uma vara curta, com um ferrão na ponta, que é usado para conduzir os bois na lavoura. Quando o boi está se desviando, vai lá o boiadeiro e pega o aguilhão e coloca o boi no caminho que ele deve andar. Não é algo para matar, não é algo para doer, é algo apenas para nos colocar no caminho que devemos andar, irmãos. Para que nós não estejamos em vão aqui nesse lugar. E aí, meus amados, eu pergunto a você se você tem tido experiências com Deus. Eu creio que sim. Talvez você só não esteja percebendo essas experiências. Certa vez, eu estava aflito, e eu olhei para o céu, e o Espírito Santo me disse algo que eu já repeti aqui algumas vezes, e me fez lembrar que Deus ouve as nossas orações. E eu contei aqui experiências disso. E o Espírito Santo disse para mim: olhe para as estrelas. O Deus que criou o universo, e eu particularmente gosto muito de astronomia, não confunda com astrologia, que é outra coisa totalmente diferente, mas eu gosto muito do estudo da astronomia, de estudar a grandeza do universo, os planetas, as estrelas, as galáxias, constelações. E o Espírito Santo falou comigo: o Deus que criou o universo e que o mantém em harmonia perfeita, não teria também o poder de ouvir a tua oração? E ele me fez lembrar das vezes em que ele ouviu a minha oração. Ele sempre ouve a nossa oração, sempre ouve a nossa oração. Mas você tem tido experiências com Deus? Você tem olhado para as estrelas e percebido a grandeza de Deus? Ontem eu fui fazer uma visita com minha esposa ao primo dela. E nessa visita eu tirei algumas fotos, e no jardim havia algumas flores, e eu me aproximei de uma das flores e tirei aquela foto bem de pertinho. Uma florzinha simples, que ninguém percebe quase,
porque não era assim uma rosa, não era minha esposa, né? E eu tirei aquela foto bem de pertinho. Quando eu coloquei aquilo na tela do computador, que coisa maravilhosa! Os detalhes daquela flor, as cores daquela flor. E o que eu penso em Deus, em Deus. Quando eu ouço uma música, não precisa nem ser uma música evangélica, uma música com uma melodia bonita, com algo que me faça sorrir, ou chorar, ou pensar coisas boas. No que é que eu penso em Deus? Quando eu sinto o vento esvoaçar meus cabelos, que já não são muitos, mas quando eu sinto o vento batendo na minha pele, me refrescando, quando eu respiro fundo, no que é que eu penso em Deus? Todos os dias Deus se revela a nós, todos os dias. Quando eu vejo o sorriso de uma criança, a pureza de uma criança, no que é que eu penso em Deus? Quando eu vejo os meus filhos crescendo e se tornando homens, eu penso em Deus. Quando eu vejo no milagre que é o meu casamento, 19 anos, aonde nós estamos tendo luta, sim, como todo casal, mas aonde nós estamos nos amando cada vez mais, no que é que eu penso em Deus? Será que você tem visto Deus na sua vida? Ele está atuando na sua vida. Coloca a mão no seu coração com força. Você consegue sentir as batidas do teu coração? Eu estou sentindo forte aqui. Você consegue fazê-lo parar? Consegue? Quando eu estava com síndrome do pânico, eu tentei fazê-lo parar. Eu tentei me matar parando de respirar, não consegui. Você consegue fazer seu coração parar? Não. Você também não consegue fazê-lo bater, porque é Deus que faz o seu coração bater. É Ele que colocou em você o fôlego de vida. Você veio dele e um dia voltará para ele. É por isso que em Eclesiastes está escrito: o pó volta para o pó, mas o Espírito volta para Deus que o deu. Você um dia voltará para Deus. Ele habita em você pelo seu Espírito Santo, aleluia. Tenha experiências com Ele. Tenha experiências com Deus. Não se sinta um desprezado, um esquecido. Talvez você pense: o Alan foi um escolhido. Queridos, eu nunca fui um fenômeno de nada. E o Senhor me chamou, queridos. Deus existe, irmãos. Não se sinta desprezado. Não se sinta esquecido. Não se sinta menosprezado. Porque Deus ama você. E Ele quer se revelar a você. Talvez a sua vida espiritual esteja enfraquecida. Talvez você venha para os cultos sem nenhuma motivação. Você já não ora mais, você já não lê mais a Bíblia. Já não ouve mais louvores, já não canta mais com prazer para Deus. Mas saiba que Deus quer se revelar a você. E que a qualquer momento Ele pode intervir na sua vida. Ore a Ele, fale com Ele, peça para Ele mostrar a você, de fato, quem Ele é. Não o conheça só de ouvir falar. O conheça por experiência pessoal. O conheça pela sua vida diária. O conheça pessoalmente, intimamente. Se aproxime dEle, clame a Ele. Porque não há nada mais maravilhoso do que ser amigo de Deus. Do que ter a certeza absoluta de que Ele existe. Como Paulo tinha essa certeza, e por isso Paulo não se desviou do caminho da salvação.
Eu tenho certeza que jamais me desviarei desse caminho, não porque eu tenho estudado demais a Bíblia, não porque eu tenho ouvido muitos testemunhos de fé, mas porque pela misericórdia de Deus, eu tive experiências com o Senhor. Eu sei que Ele vive, eu sei que Ele é real. Não precisa nenhum pastor, padre, bispo, nenhum papa me dizer que Deus existe, porque eu o conheço na minha vida, e você também precisa conhecê-lo assim. E é por isso que eu convido você a fazer comigo uma oração agora, para que no final dos teus dias e dos meus dias nessa terra, nós possamos dizer como Paulo disse a Timóteo na sua segunda epístola: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esta fé ninguém rouba do meu coração, ninguém.